Olá pessoal, tudo bem? Como eu já havia dito no sábado, hoje nós vamos falar então sobre a pilha de Daniel, que é um assunto dentro da eletroquímica, tá bom? Antes de falar propriamente da pilha, eu vou falar para vocês de uma experiência que foi realizada, né? Então, o que acontece? Imagine então que tem um potinho, né? E nesse potinho tem uma solução aquosa, ou seja, água mais sulfato de cobre, certo? Então, uma solução aquosa de sulfato de cobre. Dentro desse potinho foi adicionado uma chapa de zinco, ok? E deixaram lá, então, um potinho com solução aquosa de sulfato de cobre e a chapa de zinco lá dentro. Após um tempo, o que eles notaram? Eles notaram que havia uma deposição, um depósito aqui com uma cor diferente, né, de cobre. E a solução, ela era uma solução aquosa não só com sulfato de cobre, ela tinha também sulfato de zinco, né? E aqui a gente continua, então, tendo a nossa placa de zinco, nossa chapa de zinco. Eles notaram isso. E aí, a partir desse experimento, eles pensaram o que ocorreu, né, aqui. E eles viram que ocorreu, na verdade, uma reação de oxirredução. Lembra que a gente falou na última aula sobre reação de oxirredução? Então, né, vamos ver o que ocorreu dentro, né, desse potinho, desse experimento. O que acontece? Olha, a gente tem aqui, então, o nosso zinco metal, né, da chapa de zinco. O zinco metálico, ele é o zinco zero, ok? Então, a gente tem aqui o zinco zero. E aí, ele interagiu aqui, né, com o sulfato de cobre da solução aquosa. E aí, o que aconteceu? Ocorreu, então, né, parte disso reagiu e ocorreu a formação do sulfato de zinco aquoso, que ficou, então, na solução, e uma parte aqui. E foi formado também cobre metálico, que foi depositado sobre a placa de zinco. Então, eles perceberam que ocorreu essa reação de oxirredução. E por que é uma reação de oxirredução, né? A gente pode, então, e aí eu já coloquei aqui de forma simplificada, porque olha só, aqui nós temos, se a gente está interessado aqui só no zinco e no cobre, vamos ver o que ocorreu com ele, certo? Então, o zinco metálico tá aqui, ele interagiu com o cobre do sulfato de cobre. E como que a gente sabe que o cobre é mais 2? Usando NOx, né? Mas a gente já sabe que o cobre, se a gente for olhar na tabela periódica e seguir aquelas regrinhas que eu passei na última aula, a gente sabe que o cobre ele é mais 2. Então, gente, o que ocorreu aqui? O zinco, ele perdeu 2 elétrons para o cobre. E aí, se ele era 0, perdeu 2 elétrons, ele ficou mais 2, certo? E o cobre, ele era mais 2, ele ganhou 2 elétrons, lembra? Elétron é negativo, então ele foi para cobre 0. E aí, a gente tem essa reação, então, o que ocorreu aqui com o zinco? Ele perdeu elétron, ou seja, ocorreu uma oxidação do zinco e uma redução do cobre, ele passou de mais 2 para 0. Já o zinco, ele passou de 0 para mais 2, ok? Se a gente dividir em duas etapas, a gente vai ter aqui, então, olha, a primeira etapa, o zinco, 0, perdendo 2 elétrons e passando a zinco 2+. Já o cobre, ele vai ganhar esses 2 elétrons que o zinco perdeu, passando a cobre metálico, né? Cobre 0. Ok? Então, gente, o que a gente tem que notar aqui nessas reações de oxirredução, quando a gente divide nessas etapas? Que quando a gente, né, coloca, então, uma em comparação com a outra, esses elétrons, eles sempre têm que se cancelar, ok? Então, o elétron que foi perdido pelo zinco foi ganhado pelo cobre, ok? E aí, aqui, olha, na etapa 1, a gente tem uma semi-reação de oxidação. Já na etapa 2, a gente tem uma semi-reação de redução. Por quê? Oxidação, perdeu o elétron, foi o que aconteceu com zinco. E redução, ganhou o elétron, foi o que aconteceu com cobre.